Ontem eu dei uma olhada nas redes sociais das concorrentes que eu estou disputando agora na eleição da OAB e eu fiquei assim impressionado com o discurso de ódio que eu vi em relação aos homens, né? Como tem duas mulheres disputando, elas estão lançando ali um discurso que, na minha interpretação, é um discurso de ódio, como se o homem fosse o agressor, o inimigo, e eu não concordo com essa visão. Eu acho que o homem e mulher, eles formam uma parceria, uma complementariedade. E eu acho que, na verdade, esse discurso sequer deveria estar em meio a uma eleição de classe, porque nós deveríamos estar discutindo a questão do advogado, a defesa das prerrogativas do advogado, as propostas para a OAB, para buscar resolver, por exemplo, os problemas da inadimplência. Afinal, hoje a inadimplência da OAB chega a quase 70%. Isso mostra que há uma dificuldade financeira muito grande e também há uma crise de representatividade. E eu não acho que esse apelo para uma questão de ideologia de gênero, para a afirmação da mulher, seja e colocando o homem como um agressor em potencial, ou pelo menos gerando uma beligerância em relação ao gênero masculino. Eu não acho que esse seja o caminho para resolver um problema da classe. Acho que dá para todo mundo trabalhar juntos, homens e mulheres, que estejam interessados em exercer aquela atividade no livre gozo da sua liberdade, sempre com responsabilidade. Então, acho que esse é o caminho. Não gosto nem um pouco, não concordo nem um pouco com esse discurso beligerante de colocar eles contra elas, elas contra eles. Isso não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser uma guerra sem fim. O ideal é que a gente busque a paz, a harmonia. Eu observei também nas redes sociais que existiam ali festas acontecendo, até com banda tocando, e eu me lembrei muito da política de pão e circo, que talvez ela esteja sendo aplicada também no âmbito da eleição da Ordem dos Advogados aqui na Bahia. E isso é muito preocupante porque se na atividade da advocacia nós buscamos desenvolver atividades intelectuais, nós precisamos racionalizar o voto e não simplesmente ser guiados com uma finalidade eleitoreira, né? Porque ali vai ter alguma banda tocando, fazendo de uma eleição que deveria ser tratado com seriedade, fazer ali como se fosse uma festa de carnaval. Essa política do pão e circo que eu estou vendo ser empregada nas eleições da Ordem dos Advogados tem um destinatário certo. Imaginem que haja uma equipe muito bem paga para poder fazer ali a propaganda, né? Então tem publicitários que estão trabalhando, marqueteiros que estão trabalhando com essa finalidade de conquistar o voto. Então eles vão trabalhar em cima da emoção. Quando eles fazem a política do pão e circo com muito glamour, eles têm um objetivo: alcançar o jovem e a mulher, que compõem hoje o maior número de inscritos na Ordem dos Advogados. Mas eu acredito que a capacidade intelectual do advogado seja maior do que isso, para não se deixar cair, se conduzir pelo glamour que só a luxúria proporciona. Acredito que as mulheres não vão cair nisso, as mulheres advogadas, com a qualificação intelectual. E os jovens também não vão se deixar levar simplesmente pela alegria, pelo sorriso, pelas palavras vazias em se falar de amor, por exemplo, de um modo vazio. O amor demanda um preenchimento. Então, eu acredito sim que a nossa classe tem uma capacidade intelectual suficiente para não cair nesse tipo de propaganda. E eu vi aqui as candidatas, inclusive, chegavam lá com quilos de maquiagem, cabelo, vinda de salão, com as roupas. Nada contra cada um usar o que quiser, porém, eu, coitado, estou trabalhando tanto que não estou tendo tempo nem de cortar o cabelo, né? Mas faz parte, eu me predispus a isso, porque eu vejo que esse caminho da política de pão e cerco não é o correto, e a minha esperança é que a gente consiga vencer para poder alterar e redirecionar os rumos da Ordem dos Advogados, para a gente conseguir realmente trazer de volta a dignidade para a profissão, para a entidade, que possa a gente voltar a trabalhar com brilhos no olhar,